Bem-vindos! Nesse vídeo vou mostrar para vocês a lancha Dona Eliane. Vale lembrar que lá na região do Amazonas ele é considerado uma lancha, né? O barco é considerado uma lancha. Aqui na região sul ele é considerado um iate devido ao seu tamanho. O barco está em Manaus, no Amazonas, é da CE Turismo da Amazônia Limitada. Essa empresa pertence ao capitão Charles Batista e à sua esposa Eliane. Aqui nós temos algumas fotos da embarcação pela lateral do barco. Então a gente tem a visão lateral do barco, uma vista aérea, que dá para a gente ter uma ideia das proporções do barco, e uma vista da proa do barco. Ele tem 36 metros, equivale a 118,11 pés. Tá? O barco tem várias cabines, mais para frente eu mostro para vocês. Tem cozinha, tem refeitório, tem sala de jogos. É um barco muito bem equipado, um barco bem completo e também um barco muito confortável. Ele é todinho climatizado. Aqui nós temos outras fotos do barco. O barco é equipado com um motor propulsor, que é um Volvo Penta, 420 cavalos. Também ele tem dois grupos geradores, um BMW 4 cilindros, 60 kVA, e um BMW 6 cilindros, 60 kVA, que proporciona uma quantidade de energia suficiente para o barco para poder manter todo o sistema elétrico, né? São ares condicionados, então o barco tem ar condicionado em todos os locais. A gente tem geladeiras, freezers, então a gente precisa de uma quantidade de eletricidade razoável que é provida por esses dois geradores. Nessas fotos a gente tem uma foto lateral do barco, temos uma foto aérea, e nessa inferior aqui a gente tem uma foto da parte traseira do barco, né, o que a gente chama de popa. Aqui a gente tem o deck de popa inferior, a entrada aqui para o refeitório e a entrada para a cozinha. Então, como eu falei para vocês, o barco oferece todas as necessidades possíveis para você fazer uma viagem muito confortável. Aqui a gente tem uma vista aérea, né, para poder ter uma ideia da parte traseira do barco. Os barcos de apoio, que são os barcos menores, né, que a gente usa como apoio. Então a gente aqui tem uma visão perfeita, né, de como é o tamanho do barco. Aqui a gente está parado, né, fazendo uma viagem. Aqui a gente vai ter uma ideia melhor das instalações ou do espaço do barco, né? Consideramos que o barco tem um deck inferior. Nesse deck inferior, a gente tem na parte da polpa, na parte de trás do barco, a casa de máquinas que é aqui embaixo, onde a gente consegue ver essas escotilhas abertas. Nessas escotilhas fechadas, pertencente também ao deck inferior, tem uma parte de cabines. São 6 cabines na parte inferior. Né? A gente tem o deck central. O deck central aqui, que seria a entrada do barco, né, aqui por trás, pela popa, a gente tem
a cozinha nessa área, a gente tem aqui o refeitório e aqui são as cabines que estão no deck central, tá? Na parte de cima, a gente tem cabine de comando, a gente tem a sala de jogos e o bar, e o deck do bar aqui é a parte aberta, a parte coberta, né? Ela é aberta, mas ela é coberta. Na parte superior, que a gente chama de deck superior ou também mirante, é a parte que tem uma partezinha coberta, porém você tem visão 360 graus. Nessa foto aqui dá para a gente ter uma ideia melhor. Então aqui a gente tem a área do mirante, a área coberta do mirante, a área descoberta desse lado e desse lado, são duas áreas descobertas para quem quiser tomar sol. Nessa parte aqui a gente tem uma ducha. No deck aqui do bar, né, onde a gente tem a sala de jogos, o bar, o deck aberto do bar, tá? E apesar dele ser coberto, ele é todo aberto. Aqui a gente tem mesas e cadeiras. Aqui a gente tem a cabine de comando. Né? E aqui a gente tem as cabines de passageiros. Como eu falei para vocês, metade desse deck aqui são cabines e a outra metade é a sala de refeições. O deck aberto aqui atrás, né, que dá para o deck de polpa na saída. Aqui na frente, né, no deck inferior na frente, a gente tem as cabines e aqui na parte de trás a gente tem a casa de máquinas. Acho que assim a gente consegue ter uma ideia interessante de como é o barco. Nesse vídeo a gente consegue ver a voadeira de alumínio e a outra voadeira que é de apoio. A voadeira de alumínio, essa maior, nós utilizamos para sair do barco maior, né, da lancha Dona Eliane, para poder fazer visitas em comunidades, para poder fazer passeios, onde o barco grande não consegue chegar. Então, para muitos passeios, o barco grande fica ancorado e nós saímos com essa voadeira, né, que é uma voadeira totalmente preparada para turismo mesmo. Ela comporta 22 passageiros, né, e sempre levamos um ou dois barcos menores, né, que lá chama voadeira. São barcos menores que são barcos de apoio. Caso haja necessidade de alguma coisa, nós sempre temos o barco de apoio. Essas fotos são do mirante, né, da parte superior do barco, a parte mais alta do barco. Aqui dá para a gente ver um telhado, tá, onde temos as mesas para a gente poder viajar nessa área, poder tomar um drink, poder assistir ou ver toda a floresta. Então é uma área muito boa, a parte coberta. E a gente tem também aqui a parte descoberta, que é lá atrás, né? Então, a parte para tomar sol e esta parte aqui no canto a gente tem uma ducha. Então, toda essa área superior do barco aqui fica disponível para a gente poder acompanhar a viagem. É uma área muito gostosa de ficar. Aqui nós temos a área externa do deck do bar, né? O deck que está o bar, que é a parte interna, que é a parte externa. E a escada que leva a gente lá para o mirante. Aqui a gente consegue ver o mirante, parte descoberta lá na frente, né? Tem uma parte descoberta na proa e uma parte descoberta na polpa, onde tem a ducha, né? Tem uma ducha aqui atrás. Parte aqui coberta, temos mesas, cadeiras, é uma parte muito gostosa para a gente curtir a viagem, para assistir a paisagem, verificar o rio. E vale lembrar também que o barco tem internet. A gente consegue ver lá atrás a antena do Starlink. Aqui uma planta baixa para a gente ter uma ideia. A escada que vem lá do deck, né, da parte aberta do deck do bar. Parte coberta, onde temos as mesas aqui. A área descoberta,
na parte traseira da popa, a área descoberta na região da proa e temos também uma ducha nessa região aqui. Essa ducha recebe a água do rio. Então, uma área de lazer aqui muito gostosa, muito interessante, com uma vista insuperável. Por aqui a gente consegue acompanhar toda a viagem. Nestas fotos, a gente está acompanhando aqui a área do deck, a área externa do deck do bar, né? Então, nessa área coberta, ela é aberta, mas ela é coberta. Temos mesas, cadeiras, os aperitivos podem ser servidos aqui, ou olhando aqui embaixo a gente tem a entrada do bar, né? A área coberta, a área fechada, climatizada, que dá aqui para o bar e para a sala de jogos. Então, nessa área externa, a gente tem a escada, que eu mostrei para vocês anteriormente, que vai lá para cima do deck do mirante. E temos também aqui do outro lado, uma escada caracol, que é nessa área aqui, em que a gente vai lá para o deck principal. Aqui podemos ver também o deck bar, mais a parte fechada, né? Essa parte é onde tudo é climatizado. Conseguimos ver aqui a área do bar, o bar aqui em detalhes, né? Aqui a gente tem do outro lado do bar, que seria aqui para trás, próximo à porta, né? Toda uma área de sofás, de descanso, mesa de sala de jogos, e também desse deck interno do bar aqui a gente tem uma escada. Essa escada leva a gente para o refeitório, né, que seria o deck principal. Aqui a gente vem subindo do principal, mostrando o bar, mostrando as mesas de jogos, os sofás e a parte fechada, né? Aqui a gente abre e sai lá para a parte externa do bar que eu mostrei para vocês anteriormente. Então o bar aqui é uma área totalmente climatizada. Aqui na planta baixa a gente consegue ter uma ideia. Então, na parte da frente, né, do bar, a gente tem a cabine de comando, né? Na cabine de comando, cabine central aqui de comando, atrás da cabine de comando a gente tem também uma cabine utilizada para descanso. Temos aqui várias camas onde o piloteiro, o comandante, o pessoal do barco também pode descansar. Essa porta aqui, que também a gente pode utilizar para esta área toda aqui, que também é uma área de observação. A área do bar, que a gente viu lá em cima, né? A sala de jogos, o sofá está aqui, a escada que leva para o refeitório, a parte externa do bar, a escada que leva lá também para a parte inferior lá do refeitório, a escada em caracol, né, que ela desce daqui do bar lá para a parte inferior também, e aqui em cima ainda a gente tem um banheiro. Nestas fotos aqui a gente consegue observar o deck central. Então, nesse deck central a gente tem, assim que entra lá pela popa, a gente tem a sala de refeições. A sala de refeições, ela tem duas mesas grandes, comporta 24 pessoas sentadas. Ela tem nesta área aqui toda uma disposição confortável, mostrando aqui a escadaria que leva lá para o deck do bar. Nessa área aqui a gente tem a saída que vai lá para a popa, para o deck de popa. Aqui a gente consegue ver um pedacinho da escada, que é essa aqui. Então, a escada que leva para a parte superior do barco, para o bar, para a sala de jogos, a porta de saída, e a gente tem ainda para o outro lado as passagens que vão chegar nas cabines que também estão nesse deck, tá? Tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo.
Nessa foto aqui superior a gente vê a dona Eliane, que é uma das proprietárias do bar. Neste vídeo a gente vai ver toda a região aí da sala de refeições, café da manhã, almoço, jantar, a escada que leva para o nível superior. Tá? A primeira cabine, essa é a única cabine aqui que ela é voltada para a sala de refeição. É a cabine número 1. Todas as outras cabines são ao redor desse deck aqui. Então aqui a gente tem a entrada, tá, da polpa, a gente tem as passagens, tá, laterais para as cabines que estão mais à frente e toda a sala de refeições. E aqui, passando a sala de refeições, a gente tem as cabines que ficam no deck central. Essas cabines têm o corredor externo, tá? Elas ficam para lado de dentro, pois ela tem um corredor externo. Todas as portas e janelas são voltadas para o corredor. Todas elas são para 2 pessoas, todas elas são suítes e todas elas são climatizadas. Né? Aqui a gente consegue ter uma ideia do tamanho delas, mais ou menos todas elas têm o mesmo tamanho, um pouco maior, um pouco menor. Algumas delas têm beliche, cama de solteiro em cima, cama de casal embaixo. Mas a maioria delas a gente vai ter camas de solteiro. Mais uma planta baixa para a gente ter uma ideia, tá? Então esse daqui é o deck central que eu falei para vocês, escada para os 2 lados. Então quando a gente entra por esse deck de popa, a gente consegue alcançar a porta, tá? Que vai dar no refeitório ou a região da cozinha. Nesta região aqui está a cozinha do barco, o refeitório, dentro do refeitório a escada que vai lá para o nível do bar e dos 2 lados a gente tem o corredor onde estão as cabines. Tá? Aqui nesse deck a gente tem as cabines do número 1, que a número 1 é a única que eu falei para vocês que a porta dá para o refeitório, tá? E as outras cabines, de 1 a 6. E também deste lado aqui do corredor a gente tem a escada que vai levar a gente lá para o deck inferior, onde estão as outras cabines que nós vamos ver daqui a pouco. Como eu falei para vocês, todas essas cabines aqui são internas, todas elas voltadas para esse corredor externo. Né? Então nós temos uma área bem interessante aqui. Nesse vídeo nós vamos ver as cabines, vindo do refeitório, pegando o corredor do lado esquerdo. Essa é a cabine número 6. Ela é um beliche, casal, uma cama de solteiro em cima e o banheiro. Como eu falei para vocês, todas elas são climatizadas, todas elas são suíte. Cabine número 5. Mesma coisa, cama de casal embaixo, cama de solteiro em cima, armário e o banheiro. Voltamos para o corredor. Cabine 4. Cabine 4 tem 2 camas de solteiro. Banheiro. Importante lembrar que todas as cabines também têm tomadas. Tudo para 110. Cabine 3. Também 2 camas de solteiro. E o banheiro.
gente passa pela proa e vamos para o corredor lá do outro lado. Aqui é a cabine 2. Também 2 camas de solteiro e o banheiro aqui à direita. Voltando para o corredor, a gente passa aqui à direita na escadaria que vai para as cabines inferiores. Aqui nós temos a porta que dá no refeitório. Fechando a porta, vamos para o refeitório e a cabine número 1, que é a única cabine que abre para o lado interno aqui em cima, tá? Ela é uma cabine de cama de casal embaixo, beliche em cima e um banheiro bem grande. É a cabine maior desse deck. Aqui nós temos a foto das cabines da parte de baixo, né, considerado deck inferior, tá? Todas elas são praticamente do mesmo tamanho, só a cabine 12, que é um pouco maior, que é essa daqui, é essa que está na foto de cima aqui. Né? Aqui o corredor, então na parte superior, no deck superior, as cabines abrem para fora, o corredor é fora. Aqui nós temos um corredor central, tá? Onde a gente vê lá no fundo a porta que dá para a polpa. Essa porta aqui dá exatamente na casa das máquinas. Tá? Então aqui a gente tem um visual das cabines inferiores. Então no deck inferior a gente tem a cabine 12, que é a maior delas. Tá? Ela tem uma cama de casal, uma cama de solteiro, o armário e o banheiro está aqui. Então o barco tem 2 cabines maiores, a número 1 e a número 12. A cabine 11 tem 2 camas de solteiro. É um beliche, mas são 2 camas de solteiro. O banheiro. Voltamos para o corredor. Cabine 10. Cama de casal embaixo, cama de solteiro em cima. E o banheiro. Voltando para o corredor. Cabine 9. 2 camas de solteiro. E o banheiro. Corredor. Cabine número 8. 2 camas de solteiro. E o banheiro. Aqui no corredor nós temos por lado de fora aqui, as portas dão praticamente de frente. E a cabine 7. 2 camas de solteiro.
e o banheiro. Saindo dessa cabine, que é à direita, a escada que leva para o nível superior ou para o deck central. Então, as cabines do deck inferior a gente acabou de ver. Voltando a frisar que todas elas aqui, elas abrem para o corredor interno. Na planta baixa, a gente consegue ter uma ideia melhor, né? A gente tem aqui a escada, né, que vem lá das cabines do deck superior, lá do deck onde a gente tem o refeitório. Cabine 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E depois da cabine 8 e 9, a gente tem a casa de máquinas, que também tem uma saída para o deck de popa.